O empréstimo consignado do Auxílio Brasil pode acabar, ele pode ser suspenso? Saiu um novo pedido hoje do Tribunal de Contas da União junto com o Ministério Público. Eu te explico tudo sobre isso, o fim eleitoral que isso tem, o que vai acontecer nos próximos dias, por que foi feito esse pedido, enfim, tudo sobre esse tema, se alguém terá que devolver dinheiro, se a Caixa vai ter que parar de operar, tudo desse tema. Também, o prazo de pagamento da Caixa, muitas famílias receberam hoje e outras estão recebendo a informação para aguardar 10, 15 dias. E como que fica o prazo de 48 horas, de 2 dias úteis perante disso, do pagamento que está lá na lei? Explicação completa, Meu Tudo, outros bancos, Banco Pan, tudo em um único vídeo. Só peço que você deixe o like, que faça inscrição e, por favor, assista até o fim. A gente posta menos vídeos, todos os assuntos em um único vídeo, uma explicação rápida. Peço que você apoie o canal porque a gente sofreu um ataque hacker no último fim de semana e continua sofrendo tentativas de invasão do exterior. E a gente adicionou vários aplicativos de segurança que está conseguindo segurar até agora, mas assim, está sob ataque. Então eu peço a colaboração de vocês, espalhando esse vídeo, mandando para todo mundo, compartilhando nos grupos, porque aqui é informação de verdade muito bem trabalhada. Gente, o nosso giro de notícias do Auxílio Brasil de hoje começa com o pedido de suspensão do consignado, que eu quero fazer algumas reflexões com vocês sobre esse tema. Demora da aprovação na Caixa, quem recebeu no Caixa Tem hoje, outros aplicativos, próximos dias, Meu Tudo, Banco Pan e outros bancos. Vamos começar aqui. Manchete da Globo, que foi a que saiu primeiro, que teve maior repercussão. Procurador pede que TCU suspenda consignado do Auxílio Brasil pela Caixa. O que é isso, pessoal? É um pedido, pede. Quando você pede, pode ser acatado ou não. Então ele fez a solicitação junto com o apoio do Ministério Público. Já foram feitos outros pedidos e eles embasam esse pedido em alguns pontos, que a Caixa Econômica Federal, por ser um banco público, está operando consignado em época eleitoral e não estaria fazendo a avaliação de crédito necessária, podendo gerar um prejuízo para a Caixa no futuro, que essa liberação seria só por conta da eleição. E pede que seja suspenso ou consignado a contratação de novos empréstimos na Caixa. Contratação de novos, não tem nada de suspender quem já está contratado e pediu. Ainda isso não foi deferido e a chance de ser deferido não é muito alta nesse momento, pessoal. Mas é um pedido que a gente tem que entender um pouquinho mais a fundo. O cenário político. A gente teve meses de tramitação desse empréstimo consignado para ter oposição. Muitos meses. A Caixa não é o banco com o melhor juro. Essa informação aqui é muito relevante para a gente entender isso aqui. Por que outros bancos operam com uma taxa de juro menor do que a Caixa? Porque o pedido, olha só, segundo o pedido, há risco de prejuízo para a Caixa e para o erário. O procurador pede que seja adotada a medida cautelar determinando a Caixa Econômica Federal que, independentemente de eventuais arranjos legais e infralegais, se abstenha de realizar novos empréstimos consignados para os beneficiários do Auxílio Brasil até que essa Corte de Contas se manifeste definitivamente sobre o assunto. Então eles falam basicamente que a Caixa está liberando o empréstimo para todo mundo, sem critérios, e que isso está gerando um poder de endividamento para a Caixa, que a Caixa pode perder dinheiro. Só que, gente, a Caixa não é um empréstimo mais barato. Então, por que eles estão falando isso? Como é que vai ficar a imagem do consignado para o outro banco que está operando mais barato que a Caixa, que está se expondo mais ao risco? Se órgãos oficiais estão fazendo esse tipo de alegação e esse tipo de investigação e pedindo suspensão. É claro que isso tem todo um cenário político. Até porque quando estava lá na Câmara dos Deputados e no Senado, vários deputados e vários senadores queriam votar contra o empréstimo consignado, mas como vocês estavam pedindo, eles votaram a favor por medo das eleições, de uma repercussão negativa. Só que aí tem esses trabalhos de bastidores para que as coisas comecem a acontecer depois. Aí também, lá entre as manchetes da Globo, tem essa aqui, ó, da Miriam Leitão. Arapuca Financeira, diz Miriam Leitão sobre empréstimo a beneficiários. Aqui ela diz que o empréstimo está muito caro para os beneficiários. Só que o pedido que está aqui em cima é um pedido que diz que o empréstimo está deixando a Caixa com risco de endividamento, ou seja, a Caixa está operando muito barato. Então é uma manchete dizendo que o empréstimo está muito caro para quem recebe e outra manchete dizendo que o empréstimo está muito barato para quem está cedendo, para quem está emprestando. Se está muito caro para quem recebe, se está muito barato para quem está emprestando e não tem ninguém no meio, um dos dois está errado. Ou não está muito barato para quem está emprestando, ou seja, a Caixa não teria risco de endividamento com esse empréstimo, ou efetivamente não está muito caro para quem está recebendo. É uma coisa ou outra. Só que parece que por conta do cenário eleitoral, não entra o beneficiário nesse debate, ninguém está pensando em você.
que você está sem dinheiro, precisa para investir no seu negócio, para regularizar uma outra dívida mais cara. Isso não entra em debate. Aí eu te pergunto, todos esses meses, desde março, todo esse debate, onde é que estava todo esse pessoal que entrou com diversas ações, seja Ministério Público, o TCU não teria por que entrar, mas o Ministério Público poderia ter agido antes com aqueles bancos que estavam fazendo pré-cadastro a 100% de juro ao ano. Ninguém falava nada, ninguém denunciou nada, ninguém fez nada. Quando o governo criou o teto de juro, eliminou isso. Mas se não fosse criado, teria alguém agora para estar te ajudando? Toda a demora para sair o consignado, quem é que estava falando sobre isso? Era só a gente aqui falando. Não tinha político, não tinha órgão, não tinha órgão de controle, não tinha ninguém falando sobre isso, não tinha Globo falando sobre isso. Estava esquecido esse tema. Agora que saiu, que a Caixa está operando com uma taxa de juros um pouquinho abaixo do teto, querem suspensão, em que vocês estão esperando para receber com toda essa dificuldade, gente, eu já falei até demais desse tema, mas assim, em termos gerais, não acredito que haja nenhum tipo de suspensão de uma linha de crédito que já está em andamento. Só se fizerem um movimento político muito forte. Mas como os beneficiários têm demanda para isso, tem fila na Caixa para fazer isso, uma suspensão seria uma medida muito impopular. E aí, quem é que vai bancar uma medida impopular? Isso é muito complicado também. Agora nós vamos falar sobre o consignado, porque não tem nada suspenso. A Caixa segue operando normalmente. Isso é um pedido, termos jurídicos. Enquanto não sair nenhuma decisão, a Caixa segue a todo vapor fazendo empréstimo consignado. E aí, a gente confirmou algumas informações. Sabe quando eu estou te falando 10 a 15 dias para o empréstimo sair? Gente, é a análise interna da Caixa. É aquilo que a gente tinha falado para vocês, a possível análise interna. Porque muitos empréstimos têm que passar por uma análise. Essa análise é se a família já está há 3 meses, se o cadastro está correto, se não tem e tudo mais. Depois de averbado e aprovado o contrato, tem o prazo de 2 dias úteis para o pagamento. O que aconteceu muito foi atendentes que não tinham ainda entendido muito bem o sistema, falando para vocês que o contrato de vocês já estava averbado, quando na verdade esse contrato ainda estava em análise. E aí passava 2 dias e você perguntava, cadê meu dinheiro? Porque o prazo é 2 dias. Mas esse contrato nunca chegou a ser averbado lá junto à data prévia. Então, após aprovação e averbação do contrato, que ambas as partes já firmaram o contrato, isso já está registrado, é 2 dias úteis para o pagamento. Isso vale para todos os bancos. Muitos bancos estão fazendo análise. Todos estão fazendo algum tipo de análise. Então, antes de mandar para averbação, essa análise do banco não tem prazo. A partir do momento que seja aprovado, vai para averbação e quando for averbado, é 2 dias úteis para cair na conta e os bancos têm que seguir isso à risca. Você ainda não foi aprovado? Primeiro ponto, você tem um contrato? Tem lá no Caixa, tem em meus contratos? Ou em outro banco, tem lá na lista de contratos? Muitos receberam hoje, pessoas que fizeram contrato na última semana, inclusive pessoas que fizeram contrato na segunda já me relataram que receberam o dinheiro já, então muito rápido. Cada caso é um caso. Tem famílias que têm outros tipos de empréstimos que aí eles passam por análise, famílias que têm pendências cadastrais, então a Caixa segue pagando normalmente, só que tem alguns casos que vão ter que aguardar um pouquinho mais e possivelmente eu vou receber mensagens solicitando que vá até uma agência para verificação disso. Mais dúvidas e outros bancos. Gente, quem tem outros empréstimos da Caixa? Seguimos sem resposta. Eles estão demorando para definir uma resposta disso. Quando a Caixa demora para responder, a gente tem todos os contatos, uma facilidade de comunicação gigantesca com a Caixa. Mas eu sempre digo para vocês, quando demora para responder é porque eles estão batendo o martelo sobre alguma questão ainda. Então esse outro empréstimo da Caixa é um detalhe que a gente está tentando confirmar. Porque, segundo o que a Caixa divulgou, não é um problema ter outro empréstimo desde que ele esteja em dia. Você poderia pegar o consignado e não teria necessidade de quitar esse outro empréstimo, de pagar as parcelas que estão a vencer. Mas nas agências vocês estão recebendo a informação contrária, que teria que quitar todo esse empréstimo para depois tentar solicitar o consignado. Gente, estou pressionando a Caixa, assim que eu conseguir uma resposta sobre isso, eu passo aqui detalhado para vocês. Meu tudo, da QI. Segue analisando, recusa alguns, paga outros. O que eu quero alertar vocês? Gente, olha no Caixa Tem, não espera a notificação. Muitas pessoas estão me falando, Leonardo, eu estava sem acessar o Caixa Tem, mas não veio nenhuma notificação, só que eu já tinha recebido o Pix desse consignado. Então, fiquem atentos ali no Caixa Tem. Meu tudo recusa alguns, outros eles pagam e está funcionando um ciclo normal, assim como a Caixa. Muitos contratos ficam lá em análise, algumas pessoas não tem possibilidade de pegar no meu tudo conforme a análise interna deles, que é diferente da análise interna da Caixa, e aí tem que procurar outro banco.
ou vai para a Caixa, vai lá na agência, vê se consegue algum tipo de negociação. Então, meu tudo tá pagando, ok? Tá com uma taxa de juros melhor do que a Caixa, só que nem todos conseguem pegar lá no meu tudo, que é um banco que tem uma condição de operação menor do que a Caixa Econômica Federal. Então, uma linha de crédito um pouquinho mais restrita, porque é um banco bem menor. Ainda é um banco que trabalha com um correspondente bancário do verdadeiro banco, que é a QI Crédito. Banco Pan está pagando alguns contratos antigos, mas o Banco Pan, ele saiu de líder do mercado, que todo mundo tinha feito pré-cadastro com o Banco Pan, eles cancelaram a maioria e estão pagando para alguns agora, mas é meia dúzia, pessoal. Pouca gente recebendo pelo Banco Pan, porque a maioria eles cancelaram. E até porque é a pior taxa de juros, a taxa de juros mais elevada. Outros bancos, regionais e sem detalhamentos. Pincred ainda não nos respondeu, não conseguimos os detalhes. Zema Crédito não nos respondeu ainda, não conseguimos detalhes. Então tem bancos regionais que atendem só em bancos físicos que a gente ainda não conseguiu detalhes. Outros bancos que vão a trabalhar de forma digital, a gente está observando e quando saírem a gente vai explicar para vocês. Tem o banco da Ecoval que a gente está aguardando um parecer. Enfim, a gente está fazendo os contatos para responder para vocês tudo sobre isso. Então, sobre contratos. Se está demorando a análise, não fique preocupado. Essa análise pode demorar mais do que 48 horas. Não tem nada de errado com você. Aguarde uma resposta. Se você acha que já demorou demais dessa resposta, cancele esse contrato, essa simulação de contrato, vai no outro banco e tente em outro banco. Segue aquela minha recomendação. Tenta num banco, esperou, não deu certo, vai no outro banco e vai tentando assim, um por um, até você conseguir esse consignado. E se não conseguir, dê uma boa verificada no seu cadastro único e pense nos motivos que podem levar a você a não ter conseguido ainda esse empréstimo. Não fique apavorado com possibilidade de cancelamento do consignado ainda. É só um pedido. Se isso avançar, eu vou estar informando vocês passo a passo. Quem já está com o dinheiro, não se preocupe, não vai ter que devolver, até porque quem já pegou o dinheiro, muitos já gastaram esse dinheiro, então também não entre em pânico com isso. Bem? Essa explicação ficou clara? Você gostou? Deixa o like, faça inscrição, participe dos nossos grupos. Eu prometo que eu vou buscar mais detalhes da questão de quem tem outro empréstimo na Caixa, da questão dos prazos. Eu estou pressionando muito eles por informações. Assim que eu tiver, eu trago aqui para vocês essa explicação. Ok? Muito obrigado por sua audiência, quero saber a sua opinião sobre tudo isso ali nos comentários e até o próximo vídeo.